a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou falando com Antônio Diomédio, um estudioso sobre a tanatologia e também um educador espírita, sobre reflexões sobre a vida e a morte. Antônio, no bloco anterior nós falamos um pouquinho, sobre deixar as situações bem resolvidas, para ter uma morte mais tranquila, enfim. Só que esse assunto morte, ele é um assunto tabu. Ninguém quer falar sobre a morte, principalmente a sua, Então, como deixar claro, como explicar assim essas pequenas nuances, do perdão, da reconciliação, para que tudo fique bem ao final? Freud já disse, ou escreveu, que todos temos um medo mortal da morte. Então, não se fala dela, até porque as pessoas supersticiosas como somos, todos somos, de alguma forma, acham que se falarem da morte estão atraindo, estão chamando a morte, o que é um grande engano. Ao contrário, você fala da morte com os demais da sua casa, fala da sua morte e da morte dos outros. Você externa seus desejos quando você está saudável. É preciso pensar onde você quer ser enterrado, se vai ser enterrado, se você quer ser cremado, se você quer doar seus órgãos. Você deve prevenir sua família. Sobre seus bens, a família deve acompanhar, deve saber o que você possui, onde está, como administrar. É toda uma discussão aberta, tranquila, fraterna mesmo, sobre viver e morrer, porque a única certeza da vida é a morte. Isso não tem, e ela pode acontecer a qualquer momento. Então você precisa permanentemente, como eu já disse, repito, estar pronto para morrer. Sem ser mórbido, você ficar falando do assunto, mas tratar regularmente. Então, ter um planejamento para morrer. Certo. Você promove um ciclo de debates, sobre essas questões da vida e da morte. Normalmente, qual é a faixa etária que está presente nesses ciclos? Eu tenho tido participantes de todas as faixas, de todas as idades, até adolescentes, de 15, 16, jovens, de 18, rapazes, moças, que têm interesse, que comparecem. Mas, logicamente, o maior interesse está na faixa intermediária e aparecem também pessoas já com mais idade, que já se sentem mais próximas da morte e que se interessam, porque esse curso tem sido dado rotineiramente na Casa Espírita para alunos dos cursos de Espiritismo, e esses alunos têm faixas bastante variadas, desde a juventude até a senilidade. E aparecem muito pessoas que tiveram perdas recentes. Então aparecem senhorinhas lá de 80 anos que acabaram de perder o marido, estão totalmente desorientadas, sem saber, sem chão sob seus pés, e que encontram no curso um direcionamento, um caminho, um consolo, e realmente passam a ver estas perdas, que não são perdas, são apenas separações, como algo natural, que vai acontecer mesmo. Eu acredito que esse medo venha mais pelo fato de não sabermos para onde vamos, o que vai acontecer comigo depois. É bem por aí que as pessoas acabam procurando esses ciclos de debates? Sim, a coisa que mais atemoriza o ser humano é o desconhecido. Em qualquer situação, o desconhecido apavora. Você vai encontrar uma fera, você não sabe o que te espera, que tipo é a fera, qual é o nível de risco que você vai correr perto dela, e vai ficar super temeroso, vai pular um bungee jumping, você tem medo, não é do pulo, é do que vai acontecer, que você não passou ainda a experiência e fica com medo. Depois que você vai a primeira, você vai a segunda, a terceira, porque a experiência já se mostrou boa e agradável, embora inicialmente muito temerosa. Então, como a gente não conhece, nós temos um grande pavor sobre o que virá. Aí Sócrates, quando foi obrigado a se matar, a se envenenar, ele disse aos amigos que choravam à sua volta, disse: quem garante que morrer é pior do que viver? Pode não ser isso, a vida pode ser muito melhor do que a própria morte. Então não deveria haver
um temor tão grande, já que é uma coisa prevista na criação da natureza. Então teria que olhar com mais fleugma, com mais confiança de que a criação, seja de que modelo for, você não precisa acreditar necessariamente num Deus do modelo católico, protestante, budista, hinduísta, espírita, enfim, um criador qualquer que tenha sido, que a gente chama Deus, por falta de outra palavra melhor, mas que nos criou, não iria criar a morte como um castigo. Nós sempre olhamos a morte como um castigo. Se alguém morreu, foi castigado. Não é assim. A morte, em muitos casos, especialmente na velhice, é uma bênção, que arrastar um corpo desgastado, sem condições de saúde, é melhor morrer mesmo. Então, e acaba esse peso, porque o corpo humano é uma vestimenta da consciência, do espírito, da alma, da flama. Também dê o nome que der a esta parte imaterial, a parte chamada espiritual, do ser, que é o verdadeiro ser. Ele está habitando um corpo. Esse corpo é um traje, apenas, traje que você precisa para ficar na Terra. Quando você vai para Marte, para a Lua, você precisa de um traje para ficar na Lua. Você não fica lá se não tiver aquela vestimenta enorme. Para ficar na Terra, precisa de um traje, que é o nosso corpo físico. Então, quando esse traje desgastou, não fornece mais os elementos indispensáveis à sustentação da vida consciencial, é melhor deixá-lo. E a consciência, na nossa concepção, vai escolher outro traje para fazer outra viagem. Com certeza. Antônio, a gente vai fazer uma breve pausa e nós voltamos já já.